João, no capítulo 12, nos fala a respeito da última semana de Jesus. E domingo passado, eu pregava aos irmãos sobre a celebração da Páscoa. E eu dizia para os irmãos que a Páscoa ocorreria de segunda para terça da semana passada, dos dias 7 para 8. Né? Não é o que vai acontecer nesta semana, semana que vem teremos a Páscoa, mas aí já é do calendário nosso, não é conforme o calendário bíblico, que queremos que todos nós possamos entender e conhecer. Mas nessa semana nós teremos um fato interessante. No dia 15 de abril, nós vamos ter a primeira das 4 luas, que serão luas chamadas luas vermelhas, luas de sangue, chamadas luas tetrade. É um fenômeno natural que vai ocorrer, é um alinhamento e dá um eclipse da lua e ela fica com essa coloração diferente. Durante um ano ocorrerão 4 vezes estas luas. E nós estaremos até avisando aos irmãos quando isso acontecer. Isto é um sinal profético. Nós entendemos porque alguns momentos da história ocorreu esse fato de, em um ano, ocorrerem 4 luas que chamamos lua tetrade. Tetra de 4. Luas que têm essa característica. E esses momentos são momentos em que nós devemos olhar para o relógio de Deus. E o relógio de Deus não é outro senão Israel. Israel é o relógio de Deus. Por isso que nós temos buscado levar a igreja lá, para que a igreja possa ver o que está acontecendo e que é um chamado, que é uma atenção para aquilo que Deus está fazendo no mundo, para que nós possamos entender que estamos vivendo os últimos momentos antes da vinda de Jesus. E nós temos ouvido mensagens, temos pregado mensagens, irmãos, que cremos que as próximas gerações, você pode dizer assim, pastor, é fato, serão as próximas gerações. Sim, irmãos, mas serão as próximas gerações que estarão presenciando o glorioso aparecimento do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para os céus e vemos o que está acontecendo no mundo de uma certa maneira, nós percebemos cada vez mais claramente o que o Senhor está fazendo. E é importante que a igreja esteja atenta àquilo que o Senhor está fazendo. Por isso que esse texto de João capítulo 12, esses 11 versículos que nós leramos, nos falam da última semana de Jesus aqui na terra. E diz assim o texto: Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia, um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro gostoso do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, aquele que havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Percebam, irmãos, como era caro esse perfume, porque o denário era o dia de salário de um empregado. 300 denários significa 300 dias de trabalho para adquirir aquele bom perfume. Jesus diz assim no verso 6, ora, ele disse isto, ou melhor, o texto registra no verso 6, ora, Judas disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraiu o que nela se lançava. Respondeu, pois, Jesus: Deixa-a para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus estava falando diretamente da sua morte, que estava bem próxima. Verso 9. E grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali. Afluíram, não só por causa de Jesus, mas também porque vieram ver a Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, porque muitos, por causa dele, deixavam os judeus e criam em Jesus. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: feche os seus olhos mais esta vez.
Senhor, muito obrigado por texto tão rico de ensinamentos, que o Senhor possa aplicar aos nossos corações, que nós possamos sair daqui mais próximos de Ti do que chegamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos pontuar algumas coisas importantes nesse texto. Esta seria a última semana de Jesus, aqui entre nós. E ele a viveu intensamente. Neste momento, irmãos, Jesus, no seu 30º ano do ministério, ele reconheceu a sua vida messiânica. A prova disso está em que ele utilizou um jumento para entrar em Jerusalém e as instruções que ele deixou com os seus discípulos. Quando nós lemos todo o corpo dos 4 evangelhos, nós vamos ler que nessa última semana Jesus instruiu diretamente os seus discípulos, falou com eles pessoalmente, dizendo-lhes a respeito do que iria acontecer da última semana, do que iria acontecer com a sua morte. Contudo, irmãos, a tradição dessa última semana coloca a morte de Jesus tendo ocorrido numa sexta-feira, e coloca isso como sendo uma sexta-feira santa, como nós costumamos chamar, sexta-feira santa, a sexta-feira que precede a morte e a ressurreição de Jesus. Chamamos a sexta-feira da paixão. Mas eu quero nesta noite conversar com os irmãos algumas coisas que vemos aqui nesse texto. A primeira delas é o jantar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Foram os versos 1 e 2 que lemos. A chegada a Betânia de Jesus se deu 6 dias antes da Páscoa, possivelmente no sábado ou na sexta-feira anterior. Possivelmente na sexta, porque nos sábados não se podia caminhar longas distâncias. E Betânia distava de Jerusalém 6 quilômetros. E Jesus ia e vinha. Quando você lê o texto, depois você pode continuar a ler o capítulo 12, você vai ver que Jesus foi ao templo, Jesus ali teve discussões com os fariseus, com os principais sacerdotes, e era tudo naquela semana. Ele estava, de fato, em Betânia, ele ia até Jerusalém e regressava. Os irmãos vão ver que na noite em que ele manda os seus discípulos preparar a ceia, ele passa a noite no Monte das Oliveiras, que era bem na saída de Jerusalém, a caminho de Betânia. Para ir para Jerusalém, precisava-se, saindo de Betânia, passar por sobre o Monte das Oliveiras e chegar até Jerusalém. Portanto, nesta última semana, Jesus ficou bem próximo. E interessante, meus irmãos, que o ministério de Jesus, ele se deu de uma estratégia muito peculiar. Jesus não foi direto para Jerusalém. Jesus começou o seu ministério pelas circunvizinhanças. Ele foi pela Galileia, Judeia, fechando o círculo até chegar a Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, ele já era conhecidíssimo. Quando os irmãos percebem na leitura dos evangelhos, toda a grande festa, que os irmãos sabem quais são elas, Jesus, quando ia para Jerusalém nos dias das grandes festas, porque Jesus não foi só a Jerusalém no dia em que ele foi, no período em que ele foi traído e morto, mas ele costumeiramente ia a Jerusalém. E nos seus 3 anos de ministério, ele sempre ia a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E quando o seu ministério começou a ficar famoso, ele ia a Jerusalém e as pessoas então procuravam por Jesus, queriam saber dele. E então Jesus, embora não estivesse ainda pregado em Jerusalém, ele só foi fazer isso no último ano do seu ministério. Jesus então ficava nas cidades próximas, nas aldeias próximas, e ele ia e voltava. Foi assim que ele ficou na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, uma família muito querida. E quando você lê João capítulo 11, é quando Jesus ressuscita a Lázaro. Muitos escritores colocam que isso ocorreu nesta última semana. E logo em seguida Jesus ficou para jantar na casa de Lázaro. E as pessoas afluíram ali por causa de Jesus, porque Jesus era um homem de fazer milagres, um homem de operação, tinha uma unção tremenda na vida de Jesus. E também por causa de Lázaro. Testemunho de Lázaro. Lázaro, aquele que morrera,
4 dias de morto, e Jesus chega e aquele homem é ressuscitado pelo Senhor. Obra tremenda da parte de Deus. As pessoas, então, afluíam para ver Jesus. Meus irmãos, é tão interessante isso, porque nesta semana, depois de Jesus estar ali, fazendo esses milagres acontecerem, fazendo com que essas coisas ficassem marcadas como testemunho do seu evangelho, da pregação, das boas novas, Jesus, então, sai dali ungido, sai dali com o seu corpo banhado em um bálsamo, um cheiro suave. É interessante, os irmãos leram comigo esse texto em que Judas Iscariotes diz assim: mas por que se gastou tanto dinheiro? Por que se gastou tanto dinheiro? Não era melhor ter guardado esse dinheiro e ter dado aos pobres? Mas Jesus, então, falando aos seus discípulos, isso que é interessante, meus irmãos. Há pouco eu dizia que as próximas gerações serão aquelas que vão ver o glorioso aparecimento, que vão ver todas as coisas apocalípticas estarem acontecendo. Boa noite, irmã Adriana. Vamos vê-la aqui, voltando aqui. Quando nós olhamos para isso, irmãos, vemos que o Senhor Jesus estava naquela casa dizendo profeticamente o que estaria por acontecer. E os seus discípulos olhavam isso. E as pessoas que estavam à volta entravam por um ouvido, saía pelo outro. Porque as pessoas estavam muito mais interessadas em ver os sinais. Em ver os sinais. Eu me recordo, irmãos, alguns anos atrás, aqui na igreja, no nosso ministério, que começou a haver muitos sinais. Havia muita afluência dos sinais do Senhor. Teve uma noite, não me recordo se foi dia ou noite, que houve uma manifestação assim tremenda do poder de Deus na nossa igreja, as pessoas caindo no poder, cura e tal. E no domingo seguinte a igreja estava apinhada de gente. E eu fiquei pensando assim: Senhor, será que as pessoas estão aqui só por causa dos sinais? Vamos lá, vamos ver. Jesus falou para aqueles homens que estavam ali: gente, vocês me seguem por quê? Por causa da comida? Procurai o pão que não perece. Quer dizer, Jesus estava dizendo para as pessoas o seu ministério que estava para acontecer, mas as pessoas estavam olhando muito mais o pirotécnico, o show, aquilo que acontecia por causa da presença de Jesus. A presença do Senhor, de Jesus, os céus desciam à terra, se rasgava, descia, a presença do Espírito Santo era marcante. Mas Jesus estava muito mais interessado em mostrar o Pai. Jesus diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Nós cantamos um cântico agora que dizia assim: desejamos tocar tua glória. A letra que nós usamos diz tocar toda a glória. Mas o mais correto seria dizer tocar tua glória. E Jesus diz assim: quem vê o Pai, vê a mim. Era possível ver a glória de Deus. João, no capítulo 1, verso 14, diz assim: vimos a glória do unigênito. É possível ver. Cantamos uma canção que dizia: eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. É possível ver. Não que sejamos igual o cego Bartimeu, que os nossos olhos estejam fechados para a visão. Não, mas é uma visão espiritual. É uma visão espiritual. E nós vivemos hoje uma igreja tão religiosa, que nós não conseguimos ver o Senhor. Estava assistindo um vídeo outro dia de uma foto que uma irmã tirou na igreja em Curitiba, se não me engano. A equipe de louvor estava ensaiando na parte da tarde. Estava ensaiando para o culto da noite. E essa irmãzinha entrou na igreja, sentou lá e estava assistindo os irmãos ensaiando. E, de repente, aquela irmã tirou o seu celular e tirou fotos. E viu, foi embora. Quando ela chegou em casa, ela foi olhar as fotos que ela tinha tirado durante o período de louvor. De repente, ela levou um susto. Porque numa das fotos aparecia um ser angelical em pé na plataforma. E ela ficou assustada, porque ela não tinha visto, ela não tinha notado isso. Mas no celular dela estava lá. E aí levou para o pastor da igreja ficou assustado e disse: vamos lá na plataforma ver. E ficaram olhando se tinha chance de
uma luz e alguma coisa. Vamos fazer aquela inspeção científica para ver se não é um clarão, ou uma luz que brilhou diferente, um avião que passou e a luz bateu ali. Irmãos, nossa religiosidade impede de ver o que Deus está fazendo no nosso meio. Nós precisamos pedir aquilo que Geazi pediu ao sacerdote, ao profeta: abre os meus olhos. E o sacerdote então ora e diz: Senhor, abre os olhos. Irmãos, nós precisamos hoje em dia ter uma igreja que veja. Mas a religiosidade nos impede. Jesus estava falando: vai acontecer isso comigo, vai acontecer isso comigo. Mas os discípulos que andavam com Jesus não estavam enxergando. Não estavam enxergando. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você é desse discípulo que está andando com Jesus, mas continua não enxergando o que o Senhor está fazendo. Continua não enxergando. Jesus estava ali naquele jantar. Aquela mulher entrou, ungiu Jesus, porque ela estava fazendo algo. Ela estava caminhando com o Espírito. Ela estava caminhando com o Senhor. E o Senhor estava dizendo: eu vou morrer. Tu vais morrer, Senhor? Então eu vou te untar. Vou te ungir para que o seu corpo, quando for sepultado, já esteja preparado. Irmãos, aqueles que creem já saem preparados. Aqueles que creem já saem preparados. Irmãos, quando nós vemos esse texto, logo em seguida, aquele jantar, teve a entrada triunfal em Jerusalém, possivelmente no sábado. E aí nós chamamos isso de Domingo de Ramos, só para dar uma ajeitada na nossa agenda. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, o povo ia cantando aquilo que está no Salmo 118, dos versos 24 a 25, que diz assim: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos, regozijemos nele. Ó Senhor, salva-nos, hosana, hosana, ó Senhor, salva-nos. Nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos a tua prosperidade, envia-nos o teu Redentor. O povo estava cantando isso quando Jesus ia entrando. E as pessoas deitavam, então, ramos no chão para que Jesus pudesse passar. Colocavam as suas capas. Irmãos, aparentemente as pessoas estavam esperando um Messias que pudesse vir livrá-los. Há pouco eu dizia: nós vamos ter um momento de oração no dia 13 de junho. É uma chamada, é uma convocação para todo o país. E nós estamos olhando para as questões naturais. É ano de eleição, é ano disso. O país está passando por tantas dificuldades. São greves aqui, são passeatas ali, uma violência cada vez maior, uma dificuldade tão grande. E nós estamos olhando quem é o Messias, quem é aquele que vai nos livrar, quem é aquele que vai nos trazer a redenção, quem é aquele que vai nos ajudar a caminhar. Assim era também no tempo de Jesus. O povo estava olhando porque estava esperando alguma coisa que viesse tirá-los daquele peso que sofriam do Império Romano. Irmãos, no tempo de Jesus, durante aquele período, não havia só Jesus que estava se levantando como Messias. Havia vários grupos, e a cada período que passava, o Império Romano, os governadores da Judéia, matavam essas pessoas. Matavam essas pessoas. Porque elas se levantavam, ajuntavam um grande grupo ao redor delas e eles vinham e matavam. Você pode buscar isso na história e você vai encontrar. Tem o livro de Joséfo e tantos outros que contam essas histórias. Mas com Jesus também era assim. Jesus começou pelas regiões. E isso era muito interessante porque o Império Romano não era tão antigo assim, naquela época, naquela região da Judéia e da Galileia, e ele estava construindo cidades. E as cidades estavam se interligando pelas rotas romanas. E o que faziam aqueles que queriam se insurgir contra o Império Romano? Eles começavam pelas beiradas, pelos campos. Eram os campesinos, e ali se levantavam e vinham insurgindo o povo. E então os governadores mandavam pegar aquelas pessoas. E com Jesus também foi assim. Jesus também foi, o seu ministério foi das extremidades para o centro. E quando chegou em Jerusalém, Jesus morreu. Só
Que a diferença está na ressurreição. Pode dizer aleluia. E esse é um ponto distintivo, irmãos, que nós que conhecemos a Bíblia, nós vemos que esse ponto da ressurreição é uma questão fundamental, de crer ou não. Crer ou não na ressurreição. Às vezes, nós vivemos a vida achando tudo tão interessante, o comportamento, a religiosidade, a maneira de estar, e nós esquecemos de que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E quando ele entra em Jerusalém, depois que ele tem essa entrada triunfal, a primeira coisa que Jesus faz, depois você pode ler em Mateus capítulo 21, de 12 a 17, é que Jesus vai para o templo. E ali ele faz a purificação do templo. E quando ele faz aquela purificação, irmãos, ele está trazendo para o povo uma nova direção, preparando o povo para a ressurreição, purificando aonde ele estaria. E ele começa a trazer uma palavra difícil para aquele povo, dizendo que eles precisavam crer. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque Jesus ressuscitou. E o último elemento dessa semana de Jesus foi a ceia. Foi a ceia com os seus discípulos, possivelmente na quarta-feira. Depois você pode ler Lucas, capítulo 22. Jesus, ele, naquela noite, ele traz um novo mandamento. Ele traz um novo mandamento. Importante isso, irmãos. Você sabe que eu gosto muito de falar sempre isso. Quando Jesus pega o cálice, ele levanta o cálice, ele diz, este cálice é um novo mandamento do meu nome. Foi muito interessante, irmãos. Eu fui participar da celebração da ceia lá em Shekinah. Shekinah é um instituto bíblico onde se prepara missionários para a missão Novas Tribos do Brasil. E nós fomos lá, Veleda, eu, Felipe, Diogo, a irmã Roseli também foi lá no outro momento, e nós fomos participar da celebração da ceia do Senhor. E me deram um cálice que era feito de bambu. Então, para mim, já foi uma coisa interessante, porque eu estou acostumado a pegar um cálice, ou é de vidro, ou de metal, e ali, selva, os missionários sendo treinados a estar entre os índios, e lá não tem vidro, não tem plástico, não tem nada. É o que é? É madeira? É bambu? O que vai ser feito? Então, me deram um cálice de bambu. E qual era o líquido que estava ali dentro? Todas as vezes que nós pensamos, quando falo, este cálice é um novo pacto no meu? O sangue de que cor é? O meu é azul, irmãos, mas é vermelha. E nós pensamos logo no sangue vermelho. Então a nossa mente, a nossa cabeça vai logo para dizer que o sangue, porque é a cor do sangue, e aquele cálice era vermelho. Naquele dia, lá entre os índios, quando levantamos o cálice para celebrar a ceia, era um suco de uma bebida qualquer que se fosse possível fazer entre os índios. Porque o que importa ali não era propriamente o que estava dentro daquele cálice, mas sim o sentido do que Jesus estava ensinando. Era o terceiro cálice, que era o cálice da remissão. Ele dizia, este cálice é o cálice da remissão. Este é o meu sangue que eu vou derramar por vós. E Jesus estava falando isso. Impressionante que naquele dia eu tivesse uma abertura de entendimento que Jesus estava nos ensinando que o seu sangue estava sendo um novo pacto, uma nova aliança. Aquele cordeiro lá no Egito, e que os judeus durante tanto tempo vinha fazendo anualmente, manchando os umbrais das portas, comendo do cordeiro, bebendo do cálice, eles vinham fazendo aquele ato religiosamente. E Jesus diz, este ano, eu mudo, eu dou um novo mandamento. Que mandamento seria esse? Havia um mandamento de perpetuarem aquilo. Jesus diz, eu te dou um novo mandamento. A autoridade de Jesus. Interessante, meus irmãos, que quem dera aquele mandamento era o Senhor por meio de Moisés. E Jesus vem e diz agora, vira a página, eu lhes dou um novo mandamento. Este é o meu sangue. Farei isto em memória.
Se o povo comia do cordeiro e bebia do cálice, profeticamente, esperando a vinda do Messias, Jesus diz: eu agora vos digo o seguinte, façam isso em memória. Se faz em memória para algo que se passou, para algo que já foi ocorrido, e Jesus diz: daqui para frente, isso para vocês será a memória, porque eu vou me sacrificar e vou ressurgir ao terceiro dia, e vocês farão isso até que de novo eu beba com vocês nas mansões celestes. Irmãos, que coisa impressionante que os discípulos ouviram aquilo, beberam com Jesus, saíram dali. E parece que aquilo se torna no vazio, se torna sem sentido. Mas de fato Jesus, ao sair dali, foram para o Monte das Oliveiras, e lá ele foi traído por Judas, aquele que disse: vamos vender esse perfume. Judas o traiu. Daí para frente, Jesus foi julgado, crucificado, e em menos de 24 horas Jesus estava morto. Rapidamente. Por quê? Porque se aproximava o dia de Páscoa, a festa dos pães ázimos, quando não se poderia ter movimento nenhum. Eles não poderiam praticar aquilo por causa do cerimonial do povo judeu. Jesus morreu rapidamente e foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus não ressuscitou no domingo. Nós estávamos estudando isso na escola bíblica dominical sobre o sábado. E a doutrina evangélica, hoje em dia, boa parte dela diz que nós cultuamos no domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. E eu estava fazendo um esclarecimento para uma das classes, dizendo o seguinte: Jesus não ressuscitou no domingo. O povo: como que não ressuscitou, pastor? O senhor está perdendo o cabelo, a gente sabe, mas o juízo não. Não, é que o seguinte: Jesus não ressuscitou no domingo por causa do domingo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ressuscitou no dia de Pentecostes. Havia ali a importância de dois fatos interessantes. O primeiro deles era cumprir o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas, irmãos? Quantos dias Jonas passou no ventre do grande peixe? Então Jesus diz assim para aqueles que lhe procuram: que sinal tens? E Jesus diz assim: nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas. Significa que Jesus teria que passar nas entranhas da terra 3 dias. Jesus foi sepultado na quinta-feira, finalzinho da quinta-feira, 3 horas da tarde. Você se lembra disso? Houve trevas. Jesus foi sepultado ali, entregou o Espírito. Quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo. 3 dias, e Jesus ressuscitou. Jesus tinha que ressuscitar no dia de Pentecostes, ou melhor, dia das primícias. Levíticos capítulo 23, a gente lê, mas parece que não entra. Não entra na gente, porque nós carregamos uma herança religiosa que nos faz entender as coisas como nos fora dito, e não pelo entendimento da revelação que o Espírito nos traz. Jesus tinha que ressuscitar no dia das primícias, porque nesse dia o sacerdote tinha que apresentar ao Senhor os primeiros frutos. Jesus era a primícia dos que ressuscitavam. Ele precisava aparecer. Eu acho lindo quando Maria chega para Jesus e encontra com Jesus ainda no Getsêmani. E quando você for a Jerusalém conosco, você vai ao lugar onde Jesus apareceu a Maria. E quando ela vê Jesus, ela se joga aos pés. E Jesus diz assim: mulher, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Jesus ressuscitou naquele dia, ele tinha que ser apresentado ao Pai. Nós só vamos entender isso, irmãos, muito mais à frente, quando nós lemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: ele foi feito a primícia dos que dormem e o primogênito de muitos filhos. João capítulo 3, verso 16, diz que porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho. Alguns dizem assim: seu filho único. Não, seu filho unigênito. Único da mesma genética. Único
único da mesma essência, Jesus. E mais à frente, Paulo diz que ele é o primogênito. Primogênito é o primeiro de muitos. Por isso que Jesus ressuscitou no domingo, não por causa do domingo, mas para cumprir a Escritura. Jesus disse: as Escrituras falam ao meu respeito. E ele disse: eu não vim destruir, eu vim cumprir. E ele cumpriu todas as profecias a seu respeito. Irmãos, quando nós lemos esse texto, o nosso coração tem que arder por viver a verdade. O nosso coração tem que arder por viver aquilo que glorifica o Senhor. O nosso coração tem que arder por estar cada vez mais na presença de Deus. Sermos crentes que querem enxergar além da letra, mas ver o espírito da letra, que o Espírito nos revele. Cada vez que a gente lê, o Espírito vai nos revelando. E nós vamos caminhando numa nova unção. Nós temos que deixar a religiosidade que nos coloca crentes religiosos. É muito interessante que outro dia eu estava me vendo na tela aqui do computador e estava me vendo de gola clerical. Eu acho que não é boa não, irmã. Essa gola clerical aumenta a minha barriga. Eu não tenho essa barriga toda. Essa é a camisa que faz assim. Mas eu vejo o pastor Marcelo bonitão aí de preto e vermelho, alusivo a alguma coisa, de tela, bonito. Não tem nenhuma alusão, né, Marcelo? Marcelo nem sabia, é profético isso, mas ele nem sabia que estava se vestindo dessas cores. Obrigado pela homenagem ao pastor, mas, irmãos, de repente eu me vi assim: por que eu uso essa roupa, hein? Ah, mas o senhor é o pastor, é o sacerdote. Aí a gente começa a entender a nossa religiosidade. Aí eu estava outro dia falando o seguinte: venham ao altar, irmãos. Aí nós nos lembramos que não existe mais templo, nós somos o templo do... Nós nos reunimos na igreja. Aí nós dizemos: nós nos reunimos na igreja. Não, nós nos reunimos no templo. Não, no templo não. Nós nos reunimos naquele prédio. A gente já nem sabe mais dizer como é que a gente faz. Porque o templo foi destruído. E o templo era um lugar de sacrifício. Ora, mas nós não sacrificamos mais. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos no ajuntamento. Estamos no ajuntamento. Aí a gente fala assim: altar, vem para o altar. Não, o altar é lugar do sacrifício. E a gente começa então a entender que os nossos termos carregam muito de uma religiosidade que está há muito tempo conosco. Muito tempo conosco. E a gente começa a pensar: por isso é que é Sexta-feira Santa. Por isso que é o domingo de Ramos. Por isso que é o domingo que Jesus ressuscitou. E quando na realidade, quando nós lemos o texto, nós vemos que a festa não tem que ser festa fixa, ela tem que ser móvel. Jesus ressuscitou porque tinha que ser os primeiros de muitos. E ele já é o primeiro de muitos. E nós somos aqueles que seguimos o nosso irmão mais velho. E nós temos então que conhecer tudo o que ele fala. E caminhar nessa nova dispensação. Essa foi a última semana de Jesus entre nós. Mas, de fato, não é a última semana de Jesus entre nós. Porque depois que ele entrega o seu Espírito a Deus, ele diz: Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Você se lembra desse texto? Aí você vai ler que Paulo fala assim: aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, tornará você também vivo. Então, quando Jesus entregou o Espírito, esse mesmo Espírito foi e ressuscitou a Jesus. E Jesus novamente voltou a viver e se apresentou. E ele termina em Mateus capítulo 28 dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias. Portanto, não foi a última semana. Jesus está conosco todos os dias. Mas Jesus está conosco como? Por meio do seu Espírito Santo. Irmãos, é sensacional o texto de João capítulo 14, quando ele diz assim: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Virá outro Consolador, o Espírito que o mundo não conhece, mas vós
o conheceis. E Jesus diz assim para os seus discípulos, porque habita convosco. Era Jesus falando para os discípulos, ele habita convosco. E ele estará em vós. Então os discípulos até então não conheciam muito bem as expressões de Jesus, porque Jesus disse, o Espírito que eu vou enviar, o outro Consolador, habita convosco. Era o próprio Senhor Jesus que habitava, estava ali com eles. Mas Jesus diz assim, e ele estará em vós. Em João, no capítulo 20, verso 22, depois que Jesus ressuscitou, antes dele ser assunto aos céus, ele vira para os seus discípulos e sopra sobre eles. E diz assim, recebei o Espírito Santo. Recebei do Espírito. E os discípulos são cheios do Espírito naquele dia. Não era Pentecostes ainda, não era Atos capítulo 2, é João capítulo 20, verso 22. Mas Jesus fala isso porque os discípulos precisavam ser regenerados para o período, cerca de 40 dias, que Jesus estaria nos céus e o Espírito ainda não teria descido. Então, em Atos capítulo 2, os discípulos são reunidos, como Jesus orientara a eles. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. É tão interessante que 2 discípulos de Jesus desistiram daquilo e foram para o caminho de Emaús. E Jesus vai atrás deles e diz, ei, não é para aí que eu mandei vocês, voltem para Jerusalém. E se você continuar a ler o texto de Lucas capítulo 24, quando os discípulos chegam em Emaús, Jesus se revela a eles e na mesma hora voltam para Jerusalém. Porque Jesus tinha dito a eles, permaneçam em Jerusalém. E estavam em Jerusalém, no mesmo lugar da última celebração da ceia do Senhor. E de repente um vento impetuoso enche aquele lugar. E diz o texto que todos foram cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Foram cheios para não esvaziar mais. Foram cheios para não esvaziar mais. Porque naquele dia se cumpriu a promessa. Se cumpriu a promessa que Jesus deixara com seus discípulos, que os profetas vieram fazendo ao longo de tanto tempo. A respeito de Jesus. Joel, capítulo 2, diz assim, haverá um tempo em que o Espírito do Senhor cairá sobre toda a carne. E aquilo se cumpriu. Aquilo se cumpriu, aquilo se cumpre. A cada vez que uma pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vem, entra nela, faz morada nela, restaura a pessoa. E aí então Paulo diz assim em Efésios, capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos e amados, nós vivemos um tempo que a igreja precisa caminhar nessa novidade de vida. Ser mais cheia do Espírito Santo. Crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Caminhar mais, querer mais do Senhor. Nós não estamos batendo ponto, nós não estamos aqui agradando ninguém, nós estamos buscando o Senhor, buscando estar mais cheio do Senhor. Se aproximam os dias aí que o mundo vai celebrar a Páscoa, mas nós já celebramos semana passada. Não mais a Páscoa, hoje pela manhã nós nos lembramos do sacrifício vicário de Jesus, foi isso que ele disse. Fazer isso em memória de mim, porque a Páscoa já é uma festa, conclui. Jesus já morreu, já ressuscitou e hoje nós podemos ter vida por meio de Cristo. Por isso que é importante, irmãos, nós conhecermos e caminharmos e temos essa necessidade, esse anseio de estar na presença do Senhor. Que bom estarmos na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos cantar um cântico que diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo e poder do Altíssimo te encherá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Dó maior. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá,
descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Sim, Senhor, esta é a nossa oração. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder. E o poder do Altíssimo te envolverá. Levante as suas mãos e diga: tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. e no teu corpo tudo novo se fará. Oh, vamos orar. Quero que você venha aqui à frente. Se você precisa de um renovo do Espírito Santo, se você quer colocar a sua vida diante do Senhor, esse cântico diz: minha alma se renovará. Venha à frente, eu quero orar com você. Sai do seu lugar. Ah, pastor, eu estou precisando mesmo. Tenho estado meio quebrado, tenho estado sem ânimo, tenho me sentido fraco, vazio. Vamos rogar pelo Espírito Santo para que Ele possa nos encher. De ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Sim, Senhor. E o poder do Altíssimo te envolverá. Vamos cantar de novo na primeira pessoa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Restaurando. E o poder do Altíssimo me envolverá. Descerá sobre mim o Espírito Santo.
E o poder do Altíssimo me envolverá. Minha alma viverá, meu espírito será renovado, e no meu corpo tudo aleluia, tudo se fará no meu corpo, na minha vida. Minha alma viverá, meu espírito renovará, e no meu corpo tudo novo se fará. E no meu corpo, e no meu corpo, e no meu corpo tudo novo se fará. E no meu corpo tudo novo se fará. Levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos para o céu e diga: Espírito Santo de Deus, vem visitar-me, vem encher-me, vem tornar tudo novo. Senhor, eu te peço, enche-nos como no primeiro dia. Enche-nos, Senhor, cada vez mais do teu Espírito. Se sou cheio de ti, me esvazio de mim. Senhor, enche-nos com teu Espírito. Senhor, às vezes nós estamos tão vazios, tão cheios de religiosidade, preocupados com tantas coisas deste mundo, e nós esquecemos de que o teu Espírito Santo quer encher a nossa vida. E quando estamos cheios, Senhor, o nosso corpo viverá. Senhor, eu sei que aqui à frente estão vindo pessoas dizendo: Senhor, enche-me. Talvez pela primeira vez estejam entregando a vida a Jesus. Ou talvez estejam irmãos vindo outra vez dizendo: Senhor, enche-me mais. Senhor, eu quero te pedir que tu envies uma porção dobrada do teu Espírito, restaurando mente, coração, saúde, restaurando a vida, Senhor, restaurando os sonhos, os desejos, Senhor, a casa, a família, Senhor, aquilo que há muito tempo estava perdido, Senhor, os dons que estavam sendo enterrados, Senhor, esta noite estão sendo restaurados, estão sendo tirados lá do fundo, Senhor. Vidas que estavam completamente sem sentido. Meu irmão, se você ainda não saiu do lugar, vem aqui à frente. Aquele que não estava lendo mais a palavra, aquele que não estava orando mais, aquele que estava dizendo assim: eu não preciso estar junto com os irmãos, eu não preciso me congregar. Senhor, diga que é no meio da congregação, no meio dos louvores, no meio do povo, que o Senhor derrama do teu Espírito, que o Senhor traz um novo ânimo. Senhor, tira de nós o espírito de Jezabel, o Senhor, que tem atrapalhado tantas pessoas, Senhor, a ter comunhão íntima com teu Espírito Santo. Senhor, quantas vezes nós nos envolvemos em coisas que não te agradam. Nos envolvemos em coisas que não te agradam. Senhor, nós precisamos mais e mais de ti, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, do teu amor, da tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que tu és, Senhor, por tudo que tens feito, Senhor. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Só tu és santo, santo, santo. Senhor, envia uma capa nessa noite, uma capa para nos cobrir. Senhor, permita que nós vejamos a tua capa. Começa a liberar, Senhor, as visões em nosso meio. Nós não queremos saber de histórias de outros. Nós queremos também participar da história. Queremos ser exemplo dos fiéis, daqueles que creem, daqueles que recebem, daqueles que declaram, eu vi o Senhor, daqueles que declaram: o Senhor restaurou, daqueles que podem dizer: estou cheio da graça de Deus. Eu era cego, eu era nu, eu era caído, mas o Senhor me levantou, o Senhor firmou os meus passos.
minha casa estava falida, o meu casamento estava uma desgraça, o meu pai já tinha saído, a minha mãe tinha virado as costas, o meu irmão estava nas drogas, a minha irmã na prostituição, mas o Senhor restaurou a minha sorte. Senhor, nós queremos ser aqueles que vêm, não aqueles que duvidam. Vento do Espírito Santo, vento do Espírito. Pastores, podem tocar, sopra, Senhor, sopra nesse lugar, e enche, Pai, enche agora, enche, Senhor, enche os nossos corações, tua alma viverá. Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Meu Deus e meu Pai, ao concluirmos este momento, ministramos sobre a vida dos teus filhos. Graça, misericórdia e paz. Uma unção nova, revigorante, transbordante sobre as suas vidas. Senhor, que possamos caminhar nisso. Entender que Jesus não morreu em vão. Jesus não deixou o túmulo vazio, sem sentido. E nem o Espírito Santo veio para uma igreja de lata, mas o Espírito Santo veio para uma igreja que nem um vale de ossos que estavam secos, mas agora estão cheios de carne e de vida, para viver uma vida que dignifique o Senhor. Nos ajuda nesta caminhada, Senhor. Quando tropeçarmos, o Senhor nos ajude a levantar. Quando cairmos, o Senhor nos ajude a levantar. Quando fraquejarmos, o Senhor seja o nosso escudo e broquel. Quando, Senhor, nos sentimos abatidos, o Senhor seja para nós o nosso capacete da salvação. Quando Satanás nos atacar, que vejamos a espada, Senhor, a espada que vai vencer aquele que vem com fúria contra nós. Senhor, enche-nos com teu Espírito. Tira, Senhor, o mundo da nossa mente e enche-nos de Ti. Senhor, a pedidos de oração naquela salva de oração, que o Senhor possa estar ouvindo e vendo e lendo cada um e respondendo segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que a Tua graça, Teu amor e a Tua misericórdia sejam sobre todos quantos aqui estamos e sobre Israel de Deus, por esta terra espalhada. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Pastor Marcelo, vai à porta despedir a congregação. Espírito Santo restaurar.